Ei pessoal do canal Instantes da História, vamos começar mais um vídeo, falar sobre história e hoje vamos falar sobre colonização espanhola. Muito bom ter você aqui, dessa vez com mais um vídeo mais longo. O pessoal está pedindo aí vídeos mais longos, com mais conteúdos detalhados. Então hoje, colonização espanhola para você, principalmente o pessoal do 7º ano, fique ligado. A colonização espanhola na América ela vai se caracterizar principalmente pela modificação da estrutura política, econômica, religiosa da sociedade que habitavam naquele território. É importante porque sempre cai nas provas a troca cultural que esses povos tiveram, tá bom? Tanto os espanhóis introduziram no continente americano uma nova religião, um novo idioma, uma organização econômica e social, mas também levaram muita troca cultural também para a Europa, tá bom? Como, por exemplo, uma série de produtos desconhecidos, como batata, milho, chocolate. Além disso, as fronteiras de um novo mundo conhecido que vai começar a se alargar e se modificar para sempre o rumo da história. Então, após a conquista espanhola na América, era preciso ocupar aquele território americano. Afinal, os reis precisavam dominar as regiões de mercado e precisava legitimar cada vez mais a sua existência naquele território. Então, igualmente, ele queria também expandir a fé católica cristã nos territórios que ele ocupava. O poder político ele garantia a difusão da fé, enquanto a Igreja Católica legalizava a apropriação de territórios. Por sua parte, a gente vai ter também a participação da burguesia, que vai financiar a tomada de bens alheios em nome do próprio rei. Então, importante a burguesia, a participação da burguesia em todo esse sistema colonial. Mas vamos ver que a capitulação era um instrumento que permitia a execução desses interesses. Nesse documento ficava estabelecido que os deveres de cada uma das partes que vão participar na ocupação desses territórios, desse novo domínio territorial. Assim ficava especificado os detalhes, como o capital a ser empregado, as condições básicas para a expedição que vai acontecer, definia, por exemplo, quanto de dinheiro seria aportado pela coroa e por cada particular. Só que nem tudo é papel. A gente vai ter, quando os espanhóis vão se estabelecer na América, eles se depararam com uma série de populações organizadas que vai ser regida por leis consagradas há muito tempo. Tá? Então, desse modo, além das próprias regras da coroa espanhola, a gente vai ter também os colonizadores se deparando com os costumes locais, como, por exemplo, o aproveitamento da mão de obra local para a colonização. Nós vamos ver dois tipos de utilização de mão de obra. A primeira delas é a encomenda. Preste atenção, porque isso sempre cai nas provas. O que era, então, a encomenda? A encomenda ela vai permitir ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, a cobrar tributos em forma de trabalho, ou então cobrar o tributo de forma de um bem material, e vai determinar, inclusive, isso para a população indígena, que fazia parte do território agora real espanhol. Tá? Em troca, o encomendeiro ele deveria evangelizar e cuidar também e defender os seus encomendados. É importante citar também que as encomendas elas eram hereditárias, mas isso não significa que elas eram perpétuas, para sempre. Os abusos por muitos encomendeiros vão levar a ordens religiosas a protestar sobre essa prática junto ao rei. Uma outra prática de sistema de trabalho vai ser a mita. Mita e encomenda são importantes, presta atenção. No vice-reino, por exemplo, do Peru, a gente vai ver principalmente os colonizadores aproveitando esse sistema que já existia localmente. A mita era uma criação inca, a fim de garantir o trabalho dos indígenas com seus próprios propósitos, principalmente nas minas. Isso a gente vai ver já já. A mita, então, basicamente consistia numa prestação de trabalho que a população masculina vai exercer ao Inca. Tá? Geralmente tratava de ajudar na construção de templos, construção de caminhos e estradas. A gente vai ver também, em contrapartida, eles recebendo proteção e oferenda aos deuses.
Os espanhóis, então, eles vão se aproveitar dessa técnica e vão utilizar essa mesma ideia em todo o território do vice-reino do Peru, já que eles já estavam acostumados com essa ideia, tá? De maneira que as tribos indígenas eram confinadas em reduções e recebiam ali o catecismo, né, a instrução da fé católica. E a fim de pagar o custo por essa realização, eles deviam realizar a mita para pagar o custo do catecismo. Geralmente consistiam, por exemplo, em parte da população explorando minas de prata durante um ano. Então esse trabalhador ele deveria realizar esse trabalho forçado, porém a mita ela vai ter uma pequena colaboração, né? A mita ela vai ter um pequeno salário para esse colaborador. É importante ressaltar também, parte desses territórios vão ser considerados extensão do reino espanhol, tá bom? Por isso o nome vice-reino. Não é só um território avulso espanhol, não, é extensão do próprio reino espanhol. É aí então que a metrópole ela vai criar algumas instituições para auxiliar em toda essa administração da colônia, tá? Presta atenção, isso é importante também. A casa de contratação vai ser uma dessas instituições. Então a casa de contratação ela vai ser responsável por registrar todas as pessoas que se dirigiam e estabeleciam a América. Igualmente, ela vai começar a anotar mercadorias, pilotos de mapas de navegação, além de exercer também a justiça. Inicialmente, a sua sede era em Sevilha, mas mais tarde vai se transferir para Cádiz. Uma outra instituição importante para você estudar é o Conselho das Índias. Essa ficava responsável por auxiliar o rei a tomar decisões relativas aos domínios na América, como, por exemplo, em termos de justiça e economia e até mesmo em guerras. Nós vamos ter também a Real Audiência, que eram tribunais de justiça estabelecidos nos vice-reinos, que julgavam crimes cometidos por habitantes daqueles vice-reinos. Agora, o que era, e não menos importante, o que eram esses vice-reinos, professor, que você está tanto falando desde o início? E o que eram as capitanias gerais? Com as reformas iluministas, né, realizadas pelo rei Carlos III, você já estudou isso, no século XVIII, os vice-reinos foram desmembrados em 4 e foram criados mais capitanias gerais. Então eu vou te explicar bem devagar isso. Qual era o principal objetivo disso? Era encontrar uma melhor forma de administrar e melhorar essa administração colonial, tá? Os vice-reinos, então, eles eram um território de extensão e população grande, que eram mais rentáveis para a coroa espanhola, tá? Esse vice-reino, ele geralmente era governado por um vice-rei. Entre os vice-reinos estavam os principais: vice-reino da Nova Espanha, vice-reino do Peru, Nova Granada e Prata. Nós vamos ter também as capitanias gerais, que foram estabelecidas em zonas de maior conflito com a população indígena, ou aquela localização que era maior alvo de ataques piratas. Foram elas Guatemala, tá? Honduras, El Salvador e Costa Rica. Também nós vamos ter Cuba, Venezuela, Chile, São Domingo, Porto Rico. Essas regiões vão ter aí suas capitanias gerais. E os cargos políticos nas colônias? Eu falei aqui alguns deles já, né? Mas como que funcionava os funcionários nomeados pelo próprio soberano para aquela função? Nós vamos ter o vice-rei, que era o cargo mais alto dentro da estrutura. Geralmente ele era ocupado por um nobre ou um fidalgo diretamente indicado pelo rei. Vai possuir aí uma autoridade máxima e dele vai depender alguma das capitanias gerais. Nós vamos ter também o capitão-geral. Esse título vai ser utilizado para quem vai estar à frente das capitanias gerais. Nós vamos ter os governadores, que auxiliava tanto o vice-rei ou o capitão-geral a administrar o território. O cabildo, que era uma espécie de conselho formado por proprietários e homens de destaque na sociedade. Inclusive o clero vai se reunir no edifício com esse mesmo nome. Para fechar esse tema, a sociedade colonial. Como que eram os membros dessa sociedade? Eu não vou me ater a explicar cada um deles, mas geralmente estava marcada pela cor da sua pele. Com o passar do tempo, a gente vai ver que essas uniões interraciais, o local de nascimento,
seria mais importante até mesmo do que o grau de mestiçagem. Então nós vamos ter, por exemplo, os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis recém-chegados nas colônias hispânicas. Ou então os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América e não podiam ocupar altos cargos, mas podiam participar ali do cabildo e tinham uma posição social acomodada. A sociedade também tinha negros escravizados, que eram africanos, que eram trazidos por traficantes ingleses e portugueses e contavam com a participação de investidores espanhóis. A escravidão negra foi utilizada como mão de obra, principalmente para substituir a população indígena dizimada no Caribe e eram forçados a trabalhar na plantação de cana-de-açúcar, tabaco, algodão e entre outros cultivos. A escravidão negra pode-se dizer que não foi homogênea praticada pelos espanhóis, já que a mão de obra escrava indígena era a principal mão de obra utilizada nessa região. Outro grupo dessa sociedade eram os próprios indígenas. Na colonização espanhola, a gente vai ver o desaparecimento de diversos povos nativos, né? A economia foi reorientada para o mercado externo e os indígenas trabalhavam principalmente nas minas, prata, ouro, mercúrio, mas também eram empregados nos serviços domésticos e na agricultura. O outro grupo dessa sociedade eram os mestiços. Segundo os costumes coloniais, a união entre um espanhol e um indígena dava origem ao mestiço. Apesar disso, os mestiços eram aceitos porque eram criados num ambiente de cultura branca. E com o passar do tempo, indígenas, brancos, negros foram se unindo e gerando seus filhos. Isso provocou o surgimento de pessoas que não se encaixavam em nenhuma das categorias que eu acabei de citar na sociedade. Então, assim passou a surgir uma série de palavras específicas para cada uma dessas uniões. Só para título de curiosidade, não vai cair na prova, né? Mas a gente pode citar uniões e filhos dessas uniões, como por exemplo, mulato, mourisco, lobo, zambaio, coiote, cambujo, chamizo e entre outros. Era um modo de estabelecer novas categorias e status de cada mestiço. Bom, basicamente a gente deu um panorama geral aí sobre a colonização espanhola. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, coloca aqui a sua dúvida no comentário, ou se você tiver algum elogio, alguma coisa que você gostou dessa parte que você não sabia, fique à vontade para fazer seu comentário, dar seu like e compartilhar um pouco sobre história. Algum amigo que você conhece que está no 7º ano, que está no ensino médio aprendendo sobre colonização espanhola, é muito importante para o canal Instantes da História a sua participação também. Um forte abraço, continue estudando, boa prova e até a próxima!